Olá amigos youtubers, sejam todos bem-vindos ao Canário ECD Reconstrução. Galera, hoje estamos indo para a quinta parte da palestra do Canários Norte com Fabiano Lamoglia, beleza? Amigos, vamos para a palestra, galera! Tá? Então, os principais defeitos do Norvit: cabeça muito grande ou muito pequena, canários miscigenados com crest ou tendo pestanas desfiadas, cabeça torta ou quadrada ou aprofundamento da nuca. Para mim, esse aprofundamento de nuca é um defeito, um dos piores, extremamente genético, e ele passa mesmo de uma geração para outra. Ventre volumoso, mas o canário tem um ventre bem volumoso, mas na cloaca, quando termina esse ventre, a cloaca fica esfiapada, mostrando que é a herança do crest. Outro defeito também que às vezes as pessoas não veem: canário sentado no poleiro. Tem que entender que quando nós olhamos, o Norvit é um dos únicos canários que você julga a forma, o tipo e a apresentação, e também o tamanho, tudo em um mesmo julgamento, e também, além de tudo isso, ele julga a posição, tudo enquadrado nesses 25 pontos totais, que é o maior quesito de pontuação, a maior pontuação do Norvit. Então, a posição tem que ser 45 graus. Tá? Canário sentado no poleiro tem que ser penalizado. O que eu faço para corrigir esse problema de canário sentado no poleiro? Eu faço ele trabalhar as pernas. Eu coloco um poleiro mais alto, um poleiro mais baixo, um poleiro mais alto, um poleiro mais baixo. Sempre para ele subir e descer na voadeira. Entendeu? Então, costas retas nós falamos, asas não aderentes ao dorso, corpo longo, herança de crest, asas longas ou cruzadas, e também posso colocar aqui também as asas caídas, né? Um bico muito longo, que não seja curto e grosso, os olhos que não são aparentes. Eu posso colocar também deixa eu lembrar aqui, também um defeito: você olhar de cima para baixo, ele não faz um peão, ele é redondo, tipo um border. Hoje o border está parecido com um peão, está diferente, está igual uma gota, na verdade. Mas você tem que olhar o Norvit de cima, ele tem que parecer um peão, tá? Pessoal, imagino que nós já estamos indo para o fim da palestra. Tinha muita coisa ainda para se colocar, tá? Mas eu tinha certeza que o Norvit ele desperta pouco interesse das pessoas, né? Não é como um raça espanhola, um Fife ou um topete alemão, por exemplo. Então, eu quero falar um pouquinho sobre cisto de pena. Até dar um conselho aí para os criadores, não só de cisto de pena, como nos Norvits e outras raças também que têm incidência. É um erro que alguns criadores pensam que o cisto de pena é uma doença. O cisto de pena é uma falha genética. Não é doença, não é um câncer, não é motivo para você sacrificar o canário por causa de um cisto. Tá? Ele não dói. A única coisa que um canário que tem cisto de pena é que ele agride os teus olhos quando você olha para ele, né? Mas ele não tem noção do que acontece com ele. Ele tem saúde, tá? Então não é para você sair por aí sacrificando canários que têm cisto de penas. Você criou ele, cuide dele até o fim da vida dele, tá? Na verdade, ele representa um erro da tua parte, às vezes um erro de manejo. Geralmente ou é uma falha genética ou por outras vezes ocorre de um trauma mecânico, dificilmente por causa de uma gaiola, né? Da estrutura da gaiola. Geralmente é por causa de debicagem. Canário de pena longa, ele se debicou na muda de pena, é fato que vai surgir cisto de pena. Raramente é a gaiola. Exemplo dos mosaicos, que eu criei bastante. As pessoas acham que o mosaico tem maior incidência. Não. O erro está no olho do criador, que ele não consegue observar no mosaico o que é um pena curta e um pena longa. Entendeu? Uma pena enxuta, a estrutura da pena. Não é próprio dos mosaicos, mas sim da dificuldade da pessoa identificar se ele é em pena enxuta ou pena volumosa. Exemplo do comprimento da plumagem, né? Então, a mesma coisa ocorre nos canários de porte. Não tem como você diferenciar intenso e nevado, né,
Se você virou praxe, você falar, esse é intenso, esse é nevado. Não, um é estrutura curta, o outro é estrutura longa. Tá? Então, falando sobre o cisto de pena, essa mesma dificuldade tem no intenso, tem no nevado, intensos que são pena longa, nevados que são pena curta. Deveríamos falar de estrutura de penas. Tá? Eu estou batendo na mesma tecla porque eu mesmo no começo já usei o tal do Albocresil, já fiz testes com ácido fosfórico injetado na bola, tá? Já extraí com incisão, já amarrei com elástico de pesca, até mesmo quando tiver ela madura você arranca com a mão. O ideal é você tornar o plantel quanto mais homozigoto possível, eliminando os defeitos, e um dos defeitos é a incidência de bola. E na época de muda de pena você cuida dos teus canários para que não aconteça de eles se debicarem. Cuide das amas para que as amas não biquem os filhotes, porque isso aí vai dar bola em qualquer, até em canário de cor, tá? Às vezes você coloca eu para falar, eu falo muito mesmo, né? Então, beleza. Oi, Sandro. Então, eu li muitos livros a respeito de genética, eu sou muito curioso, sabe? Autodidata em muitas coisas. Não sou geneticista, lógico. Mas o primeiro livro que eu li foi um livro muito antigo, ele era dos anos 50, 60, não me lembro. Um livro todo amarelado, que eu consegui ele de um criador que ele já havia falecido. E lá falava sobre a lei de Mendel, do cruzamento de ervilhas. E ali eu comecei a ter interesse do cruzamento, né, e da parte consanguínea das coisas. Hoje está muito, mas muito mais avançado, tem estudos muito mais avançados, estava lendo ainda ontem a respeito disso na internet. Hoje a informação está fácil, no tempo que a gente começou a criar, a gente atravessava estados para comprar um canário. Você não tinha nem como você ver uma foto de um canário, não existia internet. Você pagava uma ligação, por exemplo, você falava 3 minutos com uma pessoa, eu já cheguei a ligar, fazer uma ligação internacional, pagava R$ 50 na época para falar 3 minutos com uma pessoa. Hoje a informação está aí, está de graça, e parece que tudo que é de graça não tem muito valor, né? Mas genética, você tem que ter a curiosidade de você estudar, saber como implantar. Mas o segredo não está em você estudar genética. O segredo está em você aprimorar o teu olho crítico, teu olho clínico com relação à raça que você está criando. Você bateu o olho, opa, esse exemplar tem uma qualidade, tem qualidade na forma, tem qualidade na plumagem, opa, mas tem esse defeito na cauda, tem esse defeito no dorso, ele tem esse defeito no cruzamento de asas, opa, quando ele voa, ele tem determinado temperamento. Você tem que ter esse olho clínico, entendeu? Senão eu não aconselho a pessoa a trabalhar com sanguinidade se ela não sabe o padrão da raça. Nem deve começar com sanguinidade. Consanguinidade é um termo bem complexo, para falar a verdade. Não sou mais do que ninguém, tá? Mas eu estou tentando passar aqui nessa palestra aquilo que deu certo no meu canaril, tá? Eu crio com poucos canários, tá? Crio com poucos canários, crio canários para mim, não crio canários para concurso, às vezes eu levo canários para concurso, eu crio canários porque gosto, porque amo, tá? E sempre vou querer o melhor. Com relação à qualidade dos canários, eu não consigo criar um pé duro ou um sem raça definida, eu não consigo. Por exemplo, esse ano eu fui lá no Brasileiro, eu comprei um campeão brasileiro cobre mosaico, eu comprei alguns canários, né, não vou ficar aqui, as pessoas vão achar que eu estou me engrandecendo. Não, eu estou citando fatos. Né? Eu comprei para trazer para o meu canaril para eu usar de ama. Eu comprei arlequim português puro para usar de ama, ou criar os deles também. Mas toda a prole é para mim, os canários são meus, entendeu? Se porventura sobrar, que eu possa vender para pagar o trato deles, entendeu? Eu sei que a pergunta é sobre genética, mas você perguntou de onde veio o meu conhecimento. Às vezes o conhecimento ele tem que ser buscado, e às vezes ele é moroso chegar na nossa mão. No nosso caso aqui hoje está chegando de graça, né? Mas tudo isso que eu aprendi foi com muitas noites sentado na minha cama com um livro e com o abajur da minha cama ligado, tá?
Nem por computador era. Oi, Missinho. Abraço pra você também, meu irmão. Cara, esse negócio da cegueira, até foi bom que você falou, porque ia passar batido. Alguns consideram, e eu considero também, que ele tem essa falha genética numa pequena porcentagem dos canários. E eu observei também que nos Yorks, por exemplo, que eu crio, comecei a criar há alguns anos, ele tem uma incidência até maior que nos Norvids. O pessoal falava que Norvid tem que se criar no escuro. Não, é mito, tem que se criar no claro. Tem que se colocar o casal no lugar mais claro do canaril para criar, tem que se tosar a sobrancelha para que ele enxergue ainda mais a claridade. Isso é um mito, que a claridade causa cegueira. Ele tem que estar habituado com a claridade. Nós vivemos na claridade. O ancestral, o canário ancestral vivia na claridade. Mas conversando, eu fui atrás de algumas respostas, né? Com relação à cegueira nos canários. E um dos fatores que faz a cegueira, vamos dizer assim, ela exteriorizar no canário, ou ela ser mais latente no canário, eu conversei com um veterinário amigo nosso, né, que ele é especialista em oftalmo, ele é veterinário especialista em oftalmo. E ele relatou para mim que o excesso de carboidratos, ele causa cegueira nas aves. Isso baseado em estudos. Não estou falando de mim agora, estou falando de estudos de alguém que é mestre em oftalmologia e é veterinário. Ele esteve aqui na minha casa um dia e daí a gente conversou sobre isso. E ele falando isso, eu lembrei que eu dava aquele farelo de arroz, aquele flocado de arroz, tipo um mucilon, eu colocava na farinhada para soltar a farinhada. Aí eu parei de colocar o arroz flocado. Tem muita gente aí que dá arroz cozido, isso aí é excesso de carboidrato. Isso aí causa cegueira nas aves, segundo estudos. Tá? Isso daí é um mito. Ele tem a incidência genética, mas ele tem a incidência alimentar. Tá? Então, tudo que a gente puder cortar de carboidrato das aves, a gente tem que cortar. Por quê? Porque é um fator que causa cegueira. Tá? Você falou também dos quistos de pena. A maioria das vezes em que incide quistos de pena é erro de acasalamento. Mas também agora eu não tenho como precisar afirmar, mas eu percebo que também a alimentação influencia muito na formação das penas. Tá? Isso mais para frente eu vou conseguir falar baseado em experiência, não em alguém que me falou a respeito disso. Né? Você balancear a alimentação com óleos graxos e tudo mais, o que a ave pede para que se forme a estrutura da pena. Tá? Reduzir a biotina, você falou, a vitamina H, já vi falar da vitamina K também, da formação da pena. Isso aí são encontrados em muitos alimentos. Né? Eu mesmo já dei, mas não vi diferença. Estou sendo sincero em falar para você que não vi diferença alguma colocando complemento de vitaminas na alimentação deles. Não vi diferença nenhuma nos cistos de pena. Nada, nada, nada. Tá bom? Valeu, meu irmão. Outra coisa, você falou de dificuldade. O canário Norvid, depois que você individualiza ele, dificilmente você consegue colocar ele no bando de volta. A não ser na muda de penas. Você não consegue, porque ele é um canário extremamente territorialista. O temperamento dele é muito agressivo. Quem olha aquela corujinha, ai que doce. Nada disso. Um dos canários mais agressivos que eu já vi. Parece o canário da terra, o serinos canária da terra. Tá? Já teve casos aqui de eu fazer o casal de manhã, chegar do meu trabalho à tardezinha e olhar, a fêmea tá morta, com a cabeça comida, assim, aparecendo até o osso da cabeça. Tá? Porque não levantaram a questão aí de bigamia, poligamia. É um canário que dificilmente dá para você fazer bigamia. Se você for fazer, você tem que colocar duas fêmeas iguais, da mesma coloração, porque senão ele aceita uma e mata a outra.
Por exemplo, se você pegar final de criação com canários ainda quentes e colocar numa voadeira, ele pode ter certeza que vai ter uma meia dúzia de óbito, porque os bichos são encrenqueiros, né? Então, muitas dificuldades. Também alguns macetes, né, a respeito dos canários, eu quero falar para quem quer iniciar um dia, talvez, e serve para outras raças também, raças de pena longa, é você colocar ele num lugar mais alto, para que você possa observar melhor. É um canário que entope muito a plumagem, né? As fezes ficam ali na croaca dele, acaba entupindo e ele acaba morrendo entupido, né? Então, tem mais alguns macetes, por exemplo, cortar a sobrancelha na época de criação, né? Um macete, cortar a plumagem da cloaca. Você para de judiar do canário, não arranca as penas da cloaca, corta, né? Se você arrancar, você está causando dor no canário. Eu coloco as gaiolas no alto, como eu já falei, né? Em locais bem iluminados e outra coisa também importante é não misturar com outras raças. Norvit tem que ficar com Norvit, tá bom? Então, Gustavo, eu uso só uma seca. Às vezes, em algum caso esporádico, eu coloco o Norvit para criar. Em 2 casos que eu tentei criar, eles trataram a prole deles, mas eram casais um pouquinho mais inferiores que dava para arriscar. Mas em casais muito bons eu não arrisco não, eu coloco em ama seca. Mas já fiz, já acrescentei vitaminas, a H, a biotina, já acrescentei vitamina K. Hoje eu estou fazendo um teste com óleo para ver se melhora a plumagem, tá? Não tive resultados com esses acréscimos de vitaminas na farinhada, tá? Os resultados continuavam os mesmos. Imagino que a maioria das falhas eram genéticas mesmo, tá? Valeu. Pessoal, ainda falando da consanguinidade, quero colocar ainda aquela primeira progenitora, né? E quero colocar uma filhota desse ano, tá? Para que você veja. Só que deu um desconto aí que a filhota ainda está bem no forte da muda de pena ainda, não avolumou ainda o bloco, tá joia? Vou colocar lá para vocês observar. Excelente pergunta, Matheus. O ano passado eu tive a experiência de chantinar os meus e levar para o concurso. E levando eles para o concurso, já de cara passou a série dos lipos 100% e pintados, daí passaram os intensos, chegou nos 2 intensos. Intenso lipo, os 2 individuais, os quais fizeram 92 e 91 pontos aqui no clube. Não posso citar nome de juiz, não vou fazer isso. Chegando lá no brasileiro, os 2 foram desclassificados. Desclassificados. Tá? Por quê? Porque eles tinham Schimmel na plumagem. Aí tudo bem. Entendi, né? Entendi. Por mim, tanto faz, tanto fez, ganhou, não ganhou. Pra mim, tô nem aí. Os canais são meus. Eu sei que tem qualidade, eu sei que eu crio, eu sei que tá na minha mão. Mas eu fiquei muito bravo no momento. O que me fez voltar a não colorir mais os canários. Por mim, eu estava colorindo até hoje. Tá? Por mim. Mas com esses percalços aí do CB, eu não vou colorir mais. Principalmente os Norvites. E quanto à diferença de você ter uma ilusão de ótica, eu não acredito nisso. Canário bom sempre vai ser bom. Canário ruim vai ser ruim. Canário mediano vai ser mediano. Tá? Então, eu não vi diferença em colorir os canários, a não ser, eu vou falar para você, como criador observador, ele mostra mais o Schimmel nas penas. Se ele não tivesse colorido, ele passaria como intenso. Não foi erro do juiz. Por quê? Porque ele vai encostar num canário que ele não foi pigmentado e ele não mostra esse Schimmel. E claramente, até teve gente que ficou bravo comigo, que eu falei que o juiz de cor, ele tem muito mais noção de tipo, e
variedade, né? Variedade, tipo e tudo mais, né? Categoria. Aí meus canários foram desclassificados. Esse é o fato. Esse é o fato. Estou relatando para você um fato. Na hora eu fiquei indignado, mas depois deixei para lá porque não tem nada a ver. Passa um ano, você não ganhou, no outro de repente você ganha, ou nem leva, né? Talvez, porque é uma opção nossa. Você leva para o brasileiro se você quiser, né? Então, mas não há diferença nenhuma, Matheus. Nenhuma, tá? Não há diferença de ilusão de ótica, não há diferença na qualidade da plumagem, nenhuma. Outra coisa que o pessoal faz, o pessoal enche o canário de Cantachandini, ou pigmento alaranjado, né, que são para os canários de porte da Quico, numa proporção de 8 gramas, eu acho um absurdo. Eu consigo colorir todos os meus Yorks homogêneos com 2,5 gramas, tá, por quilo de farinhada. Só que o detalhe está que eu dou a farinhada úmida, tá? Não tem diferença não, tá joia? Então é isso aí, meus amigos. Fiquem atentos com a 6ª parte da palestra, que está muito interessante, beleza? Desde já agradeço a cada um de vocês, um forte abraço. Tchau, fui!